Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo. Nesta quarta-feira vamos falar sobre o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Primeiramente quero mandar um beijo para minha mãe, hoje é aniversário da minha mamacita, 63 anos, tá ficando cada dia que passa mais velhinha, mamãe. Beijo para você, te amo, obrigado por tudo que você fez e faz na minha vida. Que Deus te dê saúde para você ficar comigo durante anos. Beijo, mãe. Te amo. Vamos falar sobre o nosso Botafogo nesse vídeo de agora. Quero comentar com vocês em relação ao Super Mundial. Temos os valores definitivos que o Botafogo vai receber. E a quantia pode ultrapassar os 100 milhões de reais. Isso mesmo. Em menos de um mês, o Botafogo pode arrecadar 100 milhões. E isso pode fazer muita diferença para o nosso segundo semestre. E outro detalhe, vamos comparar o elenco do Botafogo, que vai estrear o Campeonato Brasileiro, com o elenco que estreou a última competição. A gente tem sempre feito as comparações com o time que terminou a temporada de 24. Mas eu acho que o ideal é a gente comparar elenco que começa o Campeonato Brasileiro do ano passado com o elenco que começará o Campeonato Brasileiro desse ano. E a gente tem um time titular, na minha opinião, bem mais forte. Tudo isso dentro desse nosso almoço com o TF de hoje, que está em nome de Mais Ágil. Se você está em busca da antecipação do teu fundo de garantia, procure a equipe da Mais Ágil. Ela é especializada nesse tipo de atendimento, nesse tipo de antecipação. Se você quer saber como que funciona, tire todas as suas dúvidas com o telefone que eu vou deixar tanto no nosso primeiro comentário e também na nossa descrição. Tirando as dúvidas, você pode antecipar o seu fundo de garantia e a partir do momento que você tem essa antecipação, é uma grana extra que você terá ali para pagar contas e etc. Mas é aquele recado que eu sempre passo para vocês. Só vai fechar qualquer negócio se tudo for passado da melhor maneira. Procure a galera da Mais Ágil. Link no primeiro comentário e também na nossa descrição. A FIFA, segundo a Rádio Itatiaia, definiu ali os valores para o Super Mundial. Existe uma discrepância muito grande no que as equipes europeias vão receber e o que as equipes sul-americanas irão receber. Os times europeus vão receber ali entre 73 e 217 milhões de reais e o Botafogo, como um clube sul-americano, vai receber a quantia de 15 milhões e 210 mil dólares. Com a cotação de hoje, quase 87 milhões de reais. É um valor significativo. Isso vai impactar positivamente nos cofres do Botafogo. Em menos de um mês, a gente tem pelo menos 87 milhões que a FIFA vai pagar pela participação. E esse valor pode aumentar. Por exemplo, se o Botafogo vencer o Seattle Sounders, uma vitória simples vale 2 milhões de dólares. Pegando essa cotação, 11 milhões de reais. 87 mais 11 já dá quase 100 milhões de reais. Isso se o Botafogo vencer o Seattle Sounders. Se a gente não vencer, e a gente não entrará como favorito nas partidas contra PSG e Atlético de Madrid, somente com essa vitória e a participação o Botafogo pode ter arrecadado 100 milhões. Mas vamos colocar que se o Botafogo consegue vencer PSG ou Atlético de Madrid, seriam mais 11 milhões. A gente ultrapassaria ali 110 e o Botafogo, vencendo um desses dois jogos contra um dos gigantes europeus, se classificaria para as oitavas de final. E só para você se classificar para as oitavas de final, você recebe mais 7,5 milhões de dólares. Estou colocando aqui os valores para vocês na tela. E seriam mais 42 milhões. Vamos colocar, se o Botafogo consegue passar para as oitavas com 2 vitórias, vamos colocar assim, já seria ali uma arrecadação de quase 160 milhões de reais em um mês. É um valor que pode fazer a diferença totalmente na temporada. E aquilo, é difícil a classificação para a segunda fase? Sim, em nenhum momento aqui eu estou vendendo ilusão para a nossa torcida. Eu sei que é muito difícil você vencer PSG ou Atlético de Madrid. O Botafogo tem obrigação de vencer o Seattle Sounders. Tem muito mais time, tem mais investimento, tem que vencer o Seattle Sounders. E você tem que tentar vencer ou PSG ou o Atlético de Madrid. Porque financeiramente isso pode fazer muita diferença para o Botafogo na temporada, chegando pelo menos nas oitavas de final. Mesmo com toda a dificuldade, e eu não vou ficar vendendo essa ilusão que é fácil, que a gente vai ser campeão do mundo. Cara, se a gente ganhar o campeonato do mundo, amigo, se a gente ganha o Mundial Interclubes da maneira que é atual, cara, eu vou querer disputar o restante da temporada tranquilo.
porque a gente vai ter feito aquilo que nenhum time do Brasil, do mundo fez, que é ganhar o Mundial com 32 equipes. Nós seremos o melhor time do mundo. É muito difícil, é improvável que qualquer time que não seja um europeu vença. Mas financeiramente, o Botafogo pode arrecadar no mínimo 100 milhões de reais vencendo o Seattle Sounders. Vencendo ou o Atlético ou o PSG, aí você consegue mais 11 milhões e mais a classificação para as oitavas de final do Mundial Interclubes. Aí dali para frente, o que acontecer será positivo para a gente. Mas falem aqui, o que vocês acham desse valor que o Botafogo vai receber pelo Mundial? Também deixa o like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O canal do TEF feito para todo torcedor que ama aqui, ó, essa estrela solitária de General Severiano. Galera, vamos fazer uma comparação aqui do elenco do Botafogo nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro do ano passado. A estreia contra a equipe do Cruzeiro, o Botafogo entrou em campo com Gatito, Matheus Ponte, Lucas Halter, Bastos e Marçal, Marlon Freitas, Gregor, Luiz Henrique, Jefinho, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Esse foi o time do Botafogo que estreou contra o Cruzeiro. No banco nós tínhamos John, Barbosa, Segovião, Hugo, Patrick de Paula, Tietê, Danilo Barbosa, Savarino, Romero, Janderson Yarley e Matheus Nascimento. Se a gente faz uma comparação, e até o GE fez esse levantamento bem bacana, o Botafogo deve estrear contra o Palmeiras com o seguinte time: John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles. A linha defensiva, na minha opinião, é bem superior à linha defensiva do ano passado. Gregor e Marlon Freitas seguem como titulares. Arthur, Savarino e Santi Rodrigues. E no comando de ataque, Igor Jesus. Se a gente compara Luiz Henrique, que ainda nesse momento, a gente tem que pegar o Luiz Henrique, que estreia no Campeonato Brasileiro. O Luiz Henrique estreia no Campeonato Brasileiro, não é o Luiz Henrique, rei da América de dezembro. Era um jogador que o torcedor criticava bastante, falando que tinha que ir embora logo pro Lyon. Esse era o Luiz Henrique ali na estreia do Campeonato Brasileiro. O Jefinho não estava jogando bem, tinha acabado de voltar de contusão. O melhor jogador do Botafogo à época era o Júnior Santos, jogando pela ponta direita, e você tinha o Tiquinho Soares no comando de ataque. No meu entendimento, o time titular que estreia no Campeonato Brasileiro é muito superior ao time do ano passado. O banco do ano passado, falei com vocês, e o banco desse ano: Léo Link, Matheus Ponte, que foi titular o ano passado na estreia contra a equipe do Cruzeiro, Jair, David, Ricardo e Cuiabano. A zaga, na minha opinião, reserva é superior à zaga reserva do ano passado, porque o Barbosa, que estava no banco, que entra contra o Cruzeiro, é expulso, e era um outro Barbosa, né? O Barbosa que termina a temporada. Alan, Patrick de Paula, Newton, Matheus Martins, Natan Fernandes, Juan Cruz e Jefinho. O banco do ano passado, ofensivamente, você tinha o Savarino, que ainda não havia feito boas partidas, ainda era reserva com o técnico Arthur Jorge. O Oscar Romero, que também não era titular e não foi titular quase em nenhum momento com Arthur Jorge. O Janderson, que sai logo depois, o Yarley e o Matheus Nascimento. Então você tinha ali dois jogadores que ficaram no elenco até o final da temporada sendo bastante utilizados. Os outros não, no caso o Savarino e também o Oscar Romero, Danilo Barbosa, Tietê, também foram utilizados bastante. E nesse ano, a gente tem do meio para frente, Patrick de Paula, que está sendo um jogador bastante utilizado, o Alan, que será muito utilizado nesse ano, o Newton, que fez um bom campeonato carioca, o Matheus Martins, que eu acredito que seja uma peça importante para o segundo tempo, o Natan Fernandes, que é um jogador que ainda não teve oportunidades, o Juan Cruz, que é um atleta que está despertando ali incertezas do torcedor. Você tem ainda o Elias Manuel e o Jefinho. O elenco, para mim, que começa o Campeonato Brasileiro deste ano, é superior ao elenco que começou o Campeonato Brasileiro do ano passado. O Botafogo do primeiro semestre desse ano é superior ao Botafogo do primeiro semestre do ano passado. Você vê, os dois laterais que nós estávamos nesse momento pela esquerda, tanto o Marçal, que foi titular na estreia, e o Hugo, terminaram a temporada lá atrás na fila, e os dois jogadores que chegaram após, né, o Cuiabano chega em abril, e o Alex Telles no meio da temporada, um é titular e hoje é o outro é o reserva. Então o elenco do Botafogo, no meu entendimento, eu quero saber a opinião de vocês, tanto o time titular quanto as opções, comparando com o que a gente tinha, o Botafogo tem um elenco bem superior. Se eu vou colocar aqui na tela para vocês,
O time que começou a partida na terceira rodada, que foi até aquela goleada em cima da equipe do Juventude, foi Gatito. Na lateral direita você teve Matheus Ponte, a zaga com Halter, Bastos e o Hugo na lateral esquerda, Danilo Barbosa e Marlon Freitas, porque você tinha o revezamento entre Danilo e Gregory, feito pelo técnico do Botafogo, o Arthur Jorge, Savarino, Júnior Santos, que virou ali uma peça importante, e após esse jogo vira centroavante, porque nessa partida a gente perde Tiquinho, e o Júnior Santos vira camisa 9, e o Botafogo tinha ali o Jefinho ainda. Então a gente tinha um time, na minha opinião, inferior ao que nós temos agora, e um elenco que também não era superior. Vou colocar aqui o time que venceu o Flamengo por 2-0. John, Damian Soares, Halter, Bastos e Hugo, Danilo Barbosa, Gregory, Savarino, Eduardo e Luiz Henrique, e no comando de ataque de centroavante o Júnior Santos. O Botafogo não tinha neste momento um centroavante reserva que fosse confiável, era o Janderson. Na minha opinião, achar que o elenco deste ano, que começa o Campeonato Brasileiro, é superior ao elenco que começou o Campeonato Brasileiro do ano passado. E vamos torcer que no segundo semestre, o John Textor e o Departamento de Futebol montem um elenco superior ao elenco que levou o Botafogo ao título brasileiro e ao título da Libertadores. Mas a opinião que vale é a de vocês. Comentem aqui embaixo. Tamo juntos, volto lá pelas 7 e pouca, 8 horas com o nosso Noite Alvinegra de hoje. Valeu, fui, fogo neles!